Ele é um dos fundos imobiliários mais visados para 2021. Hoje é dia da gente saber tudo sobre o HGRE11. Bora lá, logo após a vinheta. Primeiro de tudo, prazer. Se você não me conhece, eu me chamo Mayara. E aí, tudo beleza? Nosso cachorrinho. Bom, se você tá caindo aqui agora no canal de paraquedas e gosta desse tipo de conteúdo, ações nacionais, internacionais, REITs, fundos imobiliários e afins, e não for inscrito no canal, vou te pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para o YouTube te mostrar sempre que tem novos vídeos, tá bom? E antes da gente começar, me deixa aqui embaixo se você tem esse fundo aí imobiliário na carteira ou se você não tem. E ó, tá sendo bem visado agora para 2021, já pensando em quando toda essa pandemia passar. Não tá entendendo nada? Calma que você vai entender. Então bora lá, sem mimimi, sem enrolação, como sempre, né? HGRE11, vamos conhecer tudo sobre esse fundo imobiliário. Aqui tem a performance dele em relação ao rendimento do CDI bruto, que seria 100% do CDI, e o rendimento do FFIX, que é o índice mesmo de fundos imobiliários. Perceba que ele tem, ao longo da sua história, performado conforme o índice de fundos imobiliários, praticamente um pouquinho acima dele, tá? A performance geral dele, levando em consideração os rendimentos. Rendimentos, eu estou me referindo aí a valorização da cota, mais a questão dos seus proventos, tá? Somando tudo ao longo do tempo. Bom, ele teve seu IPO, seu início, em 2008, ou seja, tem bastante tempo, tá? Tem bastante tempo aí comparado agora essa chuva de novos IPOs que a gente tá tendo. Então é legal que dá bastante segurança, né? Você já tem como analisar a performance histórica de um fundo imobiliário assim, para bons investidores a longo prazo. Quando o ativo é bom, né? Tem que pegar tudo para ver sempre um pontinho, não só, né? Um parâmetro não só pontual, mas também a longo prazo. Outro ponto importante é que o gestor dele é um gestor bem bacana, respeitado mundialmente, tá? Um gestor enorme, assim, com bastante, credibilidade, tá bom? É o Credit Suisse, que eu já mencionei ele até aqui em alguns outros vídeos, né? Se você tá caindo agora aqui, esse primeiro, depois vê outros lá, tem playlist só de fundos imobiliários que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Ele trabalha mais focado em lajes comerciais, tá bom? Que foi fortemente afetado pela pandemia, não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas ainda estamos em pandemia, muita coisa já está voltando a reabrir, só que tem países da Europa em lockdown, então a gente não sabe, né, como que vai fazer, tá? Mas as lajes comerciais aí estão funcionando, digamos assim, tá bom? Bom, a liquidez diária média dele nos últimos 30 dias tá bem legal, bem grande. Isso é excelente, porque é a facilidade de você comprar ou vender um ativo, tá? Então, quanto mais liquidez, mais fluidez, maior essa facilidade. Ações, de modo geral, tem mais liquidez, entre aspas, tá? Mais liquidez do que fundos imobiliários. Só que um fundo imobiliário tão grande assim, ele está sendo muito visado, justamente porque as pessoas já estão pensando, né? A vacina já está aí, preliminar, e aí vai voltar, não vai? Então as pessoas já estão começando a se posicionar. Então já está começando a ser mais negociado, tá? A taxa de administração dele é 1%. Como ele é de lajes, é uma coisa bem bacana, tá? Ou seja, ele tem espécie física, né? Ele tem imóvel realmente mais focado em lajes. E bom, ele já fez, mais ou menos, se eu não me engano, 8 novas emissões de cotas, ou seja, ele tem crescido ao longo do tempo. Vamos ver então quanto ativos que esse fundo imobiliário tem, onde está mais localizado, como que é focado, porque é muito importante, tá? Perceba que ele tem 21 ativos, então tem muitos imóveis no seu portfólio e melhor ainda, ele está em 4 estados. Essa diversificação dos estados é maravilhoso. Por que isso é bom?
porque protege de uma calamidade, né, de um, sei lá, de um fechamento público, de algum problema local, tá? Então, quanto mais diversificado, não só nessa questão aí de número de imóveis, até de estados de inquilinos, melhor, mais segurança dá para o fundo, ainda mais um setor, querendo ou não, mais arriscado, tá? É um setor mais arriscado de lajes que acabou, novamente, pontuando aí, sofreu muito com toda essa pandemia. Então vamos ver agora os empreendimentos dele, tá? Perceba os inquilinos dele, tá? Os tipos aí de imóveis, que a maioria, 35%, tá aqui em torres corporativas, só que a gente tem outros aqui também, ó, tá bom? Então ele é bem diversificado, o que eu quero dizer ele é bem diversificado, até nos seus tipos, querendo ou não, de imóveis. Sim, é de lajes corporativas, só que também tem bastante diversificação nisso, tá? Então ele está localizado aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mais localizado, né, mais centrado, não é novidade para ninguém, em São Paulo, né, coração aí do Brasil nessa questão de setor corporativo. Bom, um ponto importante que você tem que saber é essa questão dos contratos. Quando que tá para vencer os contratos? Se vai ser vencimento prévio, pontual, já tá vencendo, ou se não vai. Por que é legal ver isso? Porque ainda mais nessa crise que a gente está vivendo, se ele ficar sem inquilino, como que ele vai receber para poder pagar, né? Distribuir os proventos para os seus acionistas. Porque não é segredo para ninguém, quem investe em fundos imobiliários quer sim um rendimento, né, mensal pingando lá na conta todo mês. Então, se ele não receber, fica difícil, né, ficar sem inquilino, fica difícil pegar e passar isso, né, assim, continuar pagando os proventos aí para os seus acionistas. Perceba que ele tem 78% dos contratos dele com vencimentos longuíssimos, acima de 2024, que é excelente. E fundos imobiliários do tipo de espécie física, tá? De tijolos que a gente fala, eles reajustam os seus contratos aí pelos índices de inflação, ou a inflação não oficial, que é o IGPM, ou a inflação oficial, que é o IPCA. A maioria que ele reajusta seus contratos é pelo IGPM, tá? Que é a inflação dos mercados, digamos assim, tá bom? Bem, é uma média toda que faz, mas só pra gente entender, conseguir ficar mais palpável pra gente perceber isso, tá? Então vamos ver em relação ao valor patrimonial. Já falei que ele emitiu novas cotas, né? Sempre emitindo aí novas cotas, crescendo, e o valor patrimonial dele, perceba que isso tem se refletido, tem aumentado. Fundos imobiliários de tijolos, quando emitem novas cotas, é mais fácil de crescer o seu valor patrimonial, ou seja, a base, tá? A base assim que ele está sendo negociado, o valor padrão, digamos assim, sabe, o ponto zero. Então ele sobe esse pontinho zero, tá bom? Do seu valor patrimonial, ao contrário de fundos imobiliários de papel, que é mais difícil, mesmo emitindo, né, crescendo, assim, novas cotas, é difícil se refletir no valor patrimonial. Mas então perceba que ele está crescendo o seu valor patrimonial ao longo do tempo. Como eu já mencionei, ele é um fundo imobiliário com um gestor excelente, tá? Que o gestor sabe o que faz. Bom, o patrimônio líquido dele, como eu mencionei, né, se está aumentando o valor patrimonial, porque tinha que estar aumentando o seu patrimônio líquido, né, o quanto de imóveis que está tendo, e ele é bem grandão. Bom, perceba que os valores dele a receber, como que ele acabou vendendo um imóvel, agora então ele vai estar com caixa, tá? Ele tinha 22 imóveis no seu portfólio, por isso que agora está com 21, vendeu recentemente. Então, bora lá. Os valores a pagar que ele tem, então, aqui está, né, as aquisições de novos imóveis, ou seja, ele vendeu, já está realocando. Então, tudo, você acionista tem que ficar de olho onde você consegue essas informações para ficar fresquinha,
Para quem é acionista de fundo imobiliário, tem que ler os relatórios mensais do fundo imobiliário para você saber o que você está investindo, tá bom? Então, cuidado para não ter mais ativos na carteira do que você realmente consegue dar conta. Fique esperto nisso, beleza? Vamos ver agora a questão da vacância. Vacância é a taxa de desocupação, tá? Vacância pode ser física, que aí realmente está sem inquilinos, né, alocados e tudo mais, ou vacância financeira, ou seja, o inquilino tá lá, só que o fundo tá dando uma brechinha, né, para continuar mantendo os inquilinos e tudo mais, tá bom? Mesmo ele estando, né, é como se estivesse dando assim, um créditozinho, tá? Ah, beleza, vou deixar você ficar devendo e quando a situação melhorar você me paga, mais ou menos isso, tá bom? Então perceba que a taxa de vacância que ele tá é bem alta mesmo, 22,41. Mas perceba que isso já vem de tempo, tá? Desde janeiro aí de 2020, ele está com uma taxa de vacância financeira principalmente, tá? Por conta disso tudo que a gente está vivenciando, você tem que ficar de olho nisso, mas ele está com caixa. Ele está com caixa que fez uma venda de um imóvel. Então, a gente vai ver se os acionistas estão recebendo, continuaram recebendo os proventos, mesmo com isso, ou não. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas antes eu quero falar que é o seguinte, apesar de agora estar com 22,41% de vacância, antes estava um pouquinho mais, antes estava 25% e agora está menos. Ou seja, esse fundo está voltando a receber, tá? Então, uma coisinha assim, que tá caindo a taxa, tá ficando menos ruim, digamos assim, tá bom? Bom, em relação ao P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial, ele está sendo negociado atualmente com desconto quando eu estou gravando esse vídeo. Por que com desconto, Mai? Porque perceba que ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial dele, 0,89. Então, se você for entrar agora, você vai estar pagando um desconto nesse fundo, tá? Fundos imobiliários do tipo tijolos. Eu, Maiara, assim, gosto de entrar no máximo até 1,20, tá? Ainda mais de laje que consegue crescer mais fácil. 1,20, 1,15 no máximo, tá? Mas acima disso vai ficar muito caro. Para fundos imobiliários do tipo papel, essa relação abaixa um pouquinho, beleza? Mas o que eu quero dizer é, agora se você for entrar no caso, você vai estar pagando com desconto porque está sendo negociado abaixo de 1. Em relação aos proventos, os dividendos, perceba isso que eu falei, ele estava com caixa, vendeu um imóvel, continuou pagando os dividendos, os proventos para os seus acionistas, tá bom? Mesmo sem receber, mesmo com uma taxa de vacância mais alta. Por isso que é importante essa questão toda que eu mencionei antes, você não pulou, né, o vídeo lá, ó, antes da diversificação, tá? Olha a importância da diversificação agora do portfólio, a segurança que dá, mesmo novamente sendo um setor muito arriscado. Vamos ver então a relação dos dividendos que ele tem pagado aí, tá? O dividendo yield que ele tem pagado. Nos últimos 12 meses ele pagou 5,43. Nossa, mas é ruim essa questão do rendimento que ele paga. Calma, você tem que entender que é o seguinte, não tem como ser 100% em tudo. Fundo imobiliário, novamente pegando esse exemplo para ficar bem, né, os dois pontinhos aí antagônicos. Fundo imobiliário tipo papel, ele não cresce muito o seu valor patrimonial, tá? Mas ele paga mais proventos. Ou seja, o que ele dá de bônus para os seus acionistas não é a valorização da cota, é essa questão do rendimento. E lajes, tá? De laje, mais de tijolos, assim como esse, por exemplo, pagam os proventos um pouco mais baixo, né? Em comparação com a questão dos fundos imobiliários de papel, só que é mais propenso a ter a valorização do patrimônio, tá bom? Do valor patrimonial, como a gente viu antes. Então, você tem que ficar tudo ligado nisso, por isso que é importante a diversificação, tá? Então, perceba que é mais ou menos na casa aí que ele paga pegando a média, né, de uns 65 centavos, 67 centavos por cota. Então, quanto mais cotas você tiver, mais cai lá na sua corretora todo mês. Ele paga mais ou menos dia 14, dia 15.
Bom, em relação agora a uma simulaçãozinha de 50 mil aplicados nele em 12 meses. O montante eu quero dizer aí o rendimento que você receber, mais a valorização da cota em toda essa crise, tá? Ele teve uma queda muito grande das suas cotas, o setor, né, também ficou tudo fechado antes na pandemia, de lajes aí corporativas, ainda mais com todo mundo tendo que fazer home office e tudo mais, de 42.200, lembrando que ainda estamos em uma crise, tá? De rendimentos, você teria colocado no bolsito R$2.600 se tivesse com esses 50 mil. Em geral, contando tudo, tá? Ia ter um rendimento agora abaixo da poupança de 22,35% a menos. Lembrando que a gente, por conta de tudo que a gente está passando, tá? E que ele está sendo negociado agora com desconto. E se você gostou, cara, compartilha aí com seus amigos, tá? Me ajuda a ajudar mais pessoas. Sem você eu não consigo, preciso de você para essas informações chegarem ao número maior aí de pessoas querendo investir com consciência na Bolsa de Valores, tá bom? Beijão, fica com Deus e eu te vejo aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau.